Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a esse culto gravado. Então, nós já oramos e agora nós vamos ler o Salmo 103. Então, diz assim: bendiga Adonai, minha alma, tudo em mim, bendiga seu santo nome. Bendiga Adonai, minha alma, e não se esqueça de nenhum de seus benefícios. Ele perdoa todas as suas ofensas, cura todas as suas enfermidades, livra sua vida da cova, o cerca com graça e compaixão, e o enche de bens em toda a sua vida, de modo que sua juventude se renova como a da águia. Adonai traz vindicação e justiça a todos os que estão oprimidos. Fez conhecidos seus caminhos a Moisés e seus poderosos feitos ao povo de Israel. Adonai é misericordioso e compassivo, tardio em irar e rico em graça. Não acusará perpetuamente, não manterá sua ira para sempre. Não nos tratará como nossos pecados merecem, nem nos retribuirá por nossas ofensas, porque sua misericórdia para com aqueles que o temem é tão elevada sobre a terra como o céu. Removeu de nós o pecado para tão longe quanto dista o leste do oeste. Assim como o Pai tem compaixão de seus filhos, Adonai tem compaixão daqueles que o temem, pois ele sabe como somos feitos, lembra que somos pó. Até aqui. Então, é esse tempo que nós estamos vivendo, né? Esse tempo que o Senhor está promovendo para nós, um tempo de misericórdia. E hoje eu quero falar para vocês sobre as festas de outono. Então, no domingo, às 18 horas, nós entramos no mês de Elul. E nesse mês, o Senhor nos dá a oportunidade de mudar o nosso destino. Isso acontece uma vez por ano, e no decorrer da ministração você vai entender o porquê, ok? Então, Elul, que é o mês que nós entramos, é a porta, né? É o caminho para um novo tempo de bênçãos na nossa vida. É um mês que o Senhor nos dá uma nova oportunidade, como ele deu para Moisés e para os israelitas. Então, na semana passada, eu li o texto de Êxodo 34, de 1 a 10, onde o Senhor, né, ele deu uma nova oportunidade para Moisés, né, e ele entregou as segundas duas tábuas da lei. E esse fato aconteceu justamente no mês de Elul. Então, Elul é um mês que antecede as 3 festas de outono, que acontecem uma seguida da outra, que são as últimas festas do nosso ano bíblico, ok? Depois a gente só vai voltar a comemorar a festa no ano que vem, em Pessá. É claro que tem algumas festas históricas, ok? Que a gente vai também, como vocês que estão aqui acompanhando comigo, a gente está desenhando e a gente está vivendo o calendário bíblico, você vai saber discernir o que é uma festa histórica e o que é uma festa que o Senhor trouxe como mandamento, como princípio, ok? Deixa eu só dar um recadinho para a Evelyn. Evelyn, fica com aquela foto fica com aquela foto aí na ponta da agulha, que no final eu vou pedir para você compartilhar, porque eu acho que isso vai trazer assim um entendimento bem legal para as pessoas. Então vamos lá. Então, quais são essas 3 festas de outono? A primeira festa é Yom Teruá, ou Festa das Trombetas, ok? A segunda festa que acontece na sequência é Yom Kippur, que é o dia do perdão ou o dia da expiação. A terceira festa é a festa de tabernáculos, que é a festa da colheita. Então, assim, a gente encerra o ciclo das festas e no final eu vou trazer uma foto tremenda, muito reveladora, que eu creio, na verdade, que vocês vão entender de uma forma melhor. Segundo a tradução judaica,
Em Elu, o rei sai do seu palácio e vai ao campo se encontrar com o seu povo para falar, para conversar, para ouvir as petições, né, as nossas petições, e também atender às nossas necessidades. Durante todo esse mês que estamos, então, se quisermos ter acesso ao rei, nós precisamos buscá-lo em oração, tanto de confissão, né, como arrependimento, como também orações de petição. Então, o Senhor nos dá a oportunidade de viver um novo ciclo, através justamente de confessarmos os nossos pecados e nos arrependermos, tanto pelos pecados pessoais como pelos pecados geracionais. Se a pessoa ficar inerte durante esse mês, é claro que nada vai acontecer, né? Porque nada na Bíblia é automático, né? Na verdade, precisa da interação, né, do homem, ok? Então, é importante você entender que o mês, nós estamos nele, né? Eu tenho trazido as orientações agora, né? O que as pessoas, né, vão fazer ou não, aí isso é algo muito individual, ok? Agora, se a pessoa fizer aquilo que está sendo orientado, eu não tenho dúvida que a resposta vai ser violenta, porque realmente é um tempo muito profético, é um tempo realmente de liberação de poder e de milagres, ok? Então, só que é importante também eu ministrar sobre a vida de vocês que o recebimento dos milagres está totalmente, né, está diretamente conectado à nossa obediência em cumprir os princípios, né? Então, assim, o Senhor deu uma direção para mim. Então, tem um portal específico que eu tenho entrado, eu tenho orado, eu tenho lido a palavra, né? Eu tenho ouvido o toque do chofar e também tenho tocado, porque eu, né, tenho o chofar, eu toco, mas assim, e também tem feito o Metzedaká, então assim, isso é muito importante. Então, voltando para a nossa história, nesse mês, o rei está em campo, e quando a trombeta tocar, a trombeta é o toque do chofar, né? Nas traduções mais comuns, chofar foi traduzido como trombeta, mas na tradução que eu uso, vocês vão ouvir, que eu vou ler eu vou começar a ler os textos daqui a pouquinho, você vai ver que aparece a palavra chofar, ok? Então, quando chega no primeiro dia de Tisrei, Tisrei é o próximo mês, ok? É o mês que sucede o mês de Elu. Então, quando nós entrarmos no primeiro dia de Tisrei, acontece a festa das trombetas. Então, quando a trombeta toca, quando o chofar toca, o rei retorna para o palácio e para o seu trono e inicia o processo de julgamento, entendeu? E os tribunais celestiais serão abertos para o julgamento de toda a terra, ok? E então, isso acontece no dia 10 de Tisrei. O julgamento acontece no dia 10 de Tisrei, que é a segunda festa, que é Yom Kippur, ok? Mas antes de Yom Kippur, o Senhor nos dá a oportunidade de nós nos arrependermos, buscarmos a palavra dele, fazer tudo o que precisa ser feito, porque aí então, tudo aquilo que era contra nós, né, todas as acusações que eram contra nós, o que acontece durante esse mês que nós estamos, então, isso é dissipado e nós teremos uma sentença favorável, positiva ao nosso favor. E isso determina o que vai acontecer no próximo ciclo. É por isso que tem pessoas que entram ano e saem ano, tá do mesmo jeito, ok? Então, isso é muito importante vocês saberem. Bom, e aí, então, quando acontece, né, esse julgamento Yom Kippur, depois que Yom Kippur acontece, né, depois de alguns dias, nós vamos comemorar, nós vamos colher os frutos em tabernáculos. A colheita de tabernáculos é tão tremenda que supre, né, a estação de outono e de inverno e até o começo da colheita da primavera, ok? Porque no outono, nós colhemos o que nós plantamos na primavera e no verão. E depois disso, a terra começa o quê? Descansar. Outono e inverno é tempo de descanso, né? O outono é descanso e inverno, na verdade,
a gente começa a buscar o Senhor de uma forma muito profunda. E só na primavera do próximo ano é que nós vamos iniciar um novo plantio. Estou falando de coisas espirituais, ok? Mas isso também traz um contexto para a natureza, porque a nossa vida é comparada a uma árvore, certo? Então, é por isso que quem cumpre o calendário bíblico não fica com falta de nada. Deus supre todas as nossas necessidades, ok? Eu sei que tem muitas pessoas que estão começando agora, que estão tomando contato com essa palavra agora. Mas eu estou falando que, por exemplo, no meu caso, eu já estou no meu terceiro ciclo de festas, então eu já vejo uma diferença gritante. É isso que eu quero dizer, ok? Então, vamos lá. Em Levítico 23, o capítulo inteiro fala sobre essas festas. Fala sobre as 7 festas que nós devemos comemorar dentro do calendário bíblico. Então, se você depois quiser ler o capítulo inteiro na sua casa, é Levítico 23, ok? Então, essas 7 festas são mandamento perpétuo que o Senhor ordena que seja cumprido de geração em geração. Então, eu vou começar lendo o texto de Levítico 23, de 23 a 25, que vai falar sobre Yom Teruá, ou Festa das Trombetas, que diz assim: Adonai disse a Moisés: fale ao povo de Israel. No 7º mês, o primeiro dia do mês deve ser para vocês um dia de descanso absoluto, para que se recordem uma convocação sagrada, anunciada com o som do chofar. Não realizem nenhum tipo de trabalho comum e levem a Adonai uma oferta feita pelo fogo. Então, aqui, o 7º mês, né, como eu já falei, vai ser o mês de Tisrei, que é o próximo mês, ok? Então, no Rosh Hodesh do próximo mês, nós teremos um portal duplo. Além da festa da lua nova, nós teremos Yom Teruá, que é a festa das trombetas. E o que significa essa festa? É quando, conforme eu já contei a história, é quando o chofar ou a trombeta toca e o rei volta para o palácio para iniciar o julgamento, ok? Então, nessa festa, o que você vai fazer durante essa festa? Você vai ouvir, né, o tempo que você puder, né, o tempo que você tiver livre, você vai ouvir o som do chofar, ok? Ou se você toca chofar, você pode também, além de ouvir, você também pode tocar, né, quando você puder, durante esse dia, nos momentos que você tiver, né, em busca, buscando o Senhor, você pode fazer isso e deve fazer isso, porque isso é muito profético. Se você estudar sobre o que é o chofar, você vai ver que a frequência do chofar é a voz do próprio Deus, né? Porque o chofar, ele é feito, o chofar ele é feito do chifre, né, de um animal. Então tem chofar de antílope, tem chofar de carneiro. Então, ou seja, para o chofar se tornar um instrumento, um animal precisa morrer. Então é profético demais o som do chofar, né? Um dia, qualquer dia desse aí, eu trago uma ministração sobre o chofar. Mas o som do chofar é um som muito profético, ok? Se você, nessa data, tiver a oportunidade, se você puder descansar, você faça. Se você não puder, não tem problema. Você vai ficar em paz, ok? E eu vou falar a respeito disso no final, porque tem muitas pessoas que têm dúvidas sobre isso. E você vai levantar uma oferta feita pelo fogo. O que significa uma oferta feita pelo fogo? Significa uma oferta de holocausto, ok? Era o sacrifício de um animal ou às vezes alimentos, né? Então, assim, era uma oferta que era completamente consumida pelo fogo. A Bíblia fala que o Senhor, ele é o quê? Ele é fogo consumidor. Então, essa oferta era feita como um ato de devoção e consagração e obediência ao Senhor. Hoje, nós fazemos essa oferta em dinheiro, e que não deixa de ser um sacrifício, né? Porque é algo que nós entregamos, né? E as ofertas é algo, né? Tem as primícias e tem os dízimos. As ofertas é algo que nós entregamos além das primícias e dos nossos dízimos. Então, é uma oferta de sacrifício,
ok? Na sequência, eu quero ler Levítico 23, de 26 a 29, que diz assim, é na sequência do primeiro texto. Adonai disse a Moisés, o 10º dia desse mês é o Yom Kippur. Realizem uma convocação sagrada, humilhem-se e tragam a Adonai uma oferta feita pelo fogo. Não realizem nenhum tipo de trabalho nesse dia, pois é Yom Kippur, para fazer expiação por vocês diante de Adonai, seu Deus. Quem não se humilhar nesse dia será eliminado do povo. Então, é dia de humilhação. Depois, se você continuar lendo o texto até o versículo 32, também vai falar do descanso sobre esse dia, que no final eu vou trazer uma explicação sobre isso, ok? O que nós devemos fazer, então, no portal de Yom Kippur? Nos humilharmos perante o Senhor, porque é exatamente nesse dia, né, que vai estar havendo o julgamento, e faz parte dessa humilhação um jejum, que é diferente dos jejuns que normalmente nós fazemos, e que eu fiquei de explicar no culto de hoje, ok? Então, o jejum de Yom Kippur, ele inicia às 17 horas do dia 1º de outubro, porque esse ano, Yom Kippur vai ser dia 1º de outubro do nosso calendário, ok? Do calendário gregoriano, que a gente, né, que foi imposto para nós. Então, quando for às 17 horas do dia 1º de outubro, esse jejum inicia e vai até às 18 horas do dia 2 de outubro. Ou seja, são 24 horas de jejum seco, sem comer e sem beber nada, nem água. É claro que, se você não tiver restrição nenhuma de saúde, você faça, né? Se você não tiver restrição nenhuma de saúde, você faça. Agora, se você tiver algum tipo de restrição de saúde, né, você deve respeitar as restrições e seguir as orientações do Espírito Santo, ok? Então, é importante você saber que tudo tem que ter um equilíbrio e também tem que ter discernimento espiritual, ok? Nesse dia, se você puder descansar, descanse. Se não puder, você vai trabalhar com o coração voltado para o Senhor, ok? E fala também no texto de entregar uma oferta pela expiação dos pecados que você tenha arrependido durante todos esses 40 dias. E na sequência, eu vou só iniciar sobre a festa de tabernáculos, porque eu quero dedicar um tempo maior a essa festa nos próximos cultos. Porque como é a última festa, então dá para a gente falar, porque é uma festa realmente muito profética. Mas eu quero ler o texto de Levítico 23, de 33 a 36, que diz assim: Adonai disse a Moisés, fale ao povo de Israel, no 15º dia desse 7º mês é a festa de Sucote, com a duração de 7 dias para Adonai. No primeiro dia, haverá convocação sagrada. Não realizem nenhum tipo de trabalho comum. Durante 7 dias, tragam a Adonai uma oferta feita pelo fogo. No 8º dia, façam uma convocação sagrada e levem a Adonai uma oferta feita pelo fogo. Esse é um dia de assembleia pública. Não realizem nenhum tipo de trabalho comum. Então, em tabernáculos, a orientação é festejar e comemorar a festa pela colheita, que eu vou explicar num culto só sobre tabernáculos, entregar também uma oferta, ok? E se puder, como esse portal de tabernáculos é uma semana, né? É uma semana inteira, então aí você consegue pelo menos descansar no Shabá, ok? Bom, então, semana que vem eu vou trazer um outro tema que vai conversar com o dia de hoje, depois a gente vai começar a falar mais especificamente sobre isso. Então, o que eu quero falar para vocês agora, que eu sei que é uma dúvida que muitas pessoas têm.
Em todas as festas, o Senhor menciona dia de descanso. Você vai ler depois, se você for estudar esse capítulo de Levítico 23, você vai ver que todas as festas o Senhor menciona o dia de descanso. Porque as festas são solenidades santas e sagradas para Adonai, para o nosso Deus, ok? Por isso que ele deixou como mandamento. Porém, no que diz respeito ao descanso, nós temos que levar em conta que nós não estamos em Israel. A nossa cultura é diferente. Se você chegar para o seu patrão falando que você não vai trabalhar na festa das trombetas, no Yom Kippur e na festa de tabernáculos, é claro que você vai ser demitido, ok? Então, a gente tem que ter sabedoria. E uma coisa que é muito a não ser que você tire férias, a não ser que você esteja no seu período de férias. Fora isso, é muito complicado, ok? Mas uma coisa que você precisa entender, e é nisso que as pessoas muitas vezes não têm o discernimento espiritual, é que existe uma diferença entre a lei e a tradição, ok? E é isso que as pessoas confundem. Quando Jesus veio, Jesus não aboliu a lei. Ele não aboliu a lei, ok? Ele fala claramente que ele não veio abolir, que ele veio cumprir. Mas ele rompeu com a tradição, com os rituais, ou seja, ele confrontou os fariseus. Por quê? Porque quando entra no Novo Testamento, o Senhor nos acolhe, ele nos adota, ok? Ele nos adota. Então, nessa questão do descanso, a gente tem que ter muita sabedoria, ok? Então, como eu disse, se você consegue, ok. Se você não consegue, você vai trabalhar e aí nós vamos entrar na misericórdia do Senhor, ok? Justamente por conta disso. A nossa lei, inclusive a nossa lei física, né? A nossa lei, a jurisdição aqui do Brasil é totalmente diferente. Lá em Israel, nesse período, na verdade, no Shabá lá, você não vê nem as moscas. Na verdade, literalmente fecha tudo, entendeu? E por quê? Porque eles já foram criados dentro dessa cultura, ok? Então, é muito importante a gente fazer as coisas de acordo com a paz, né? O nosso árbitro é a paz. Uma outra dúvida que surge muito, muito mesmo, é sobre a questão das ofertas, ok? Quando a pessoa ela começa a cumprir o calendário bíblico, questiona-se muito sobre as ofertas. Pastora, mas é muita oferta, eu não tenho dinheiro para tanta oferta assim, né? Só que uma coisa que você tem que entender é que, primeiro, o que o Senhor está nos pedindo é muito além do dinheiro, entendeu? Quando você entende que o que o Senhor está nos pedindo é muito além do dinheiro, o nosso entendimento muda. Como assim? O dinheiro, ele representa o nosso sangue e, consequentemente, a nossa vida. Né? Nós trocamos, né, o nosso tempo por dinheiro. A gente vende as nossas horas de trabalho e recebe por isso, ok? Em Deuteronômio 16:16, o Senhor diz para que ninguém apareça diante dele, né, ou seja, nas festas, de mãos vazias. E isso tem um contexto muito espiritual, que a maioria das pessoas não imagina. Então, eu vou citar aqui algumas situações que vai te fazer pensar, e eu creio que o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida. Os cristãos que estão dentro do calendário gregoriano, ou seja, que estão dentro desse sistema, né, que cumpre essas festas pagãs, então você pode observar que a pessoa compra presente no Natal, ela compra ovo de Páscoa na Páscoa pagã, ela vai comprando presente para dia de namorado, para dia disso, para dia daquilo, para dia de criança. Só que em cada festa pagã existe uma oferta e uma oferenda para os tronos demoníacos que estão por trás dessas festas. E isso vai trazendo uma prisão financeira na vida das pessoas. Né? Todas as festas pagãs, uma das entidades presentes é Mamon, fora aquelas que estão controlando aqui aquele tempo específico em que acontece cada festa. E essa entidade chamada Mamon, ela traz prisão financeira, ganância, confiança, idolatria no dinheiro, avareza
e situações como essa, ok? Então, quando as pessoas elas começam a transicionar, quando elas começam a entrar, né, sair do sistema gregoriano para entrar no cumprimento das festas, elas questionam porque a grande batalha é na mente, ok? Por quê? Porque o espírito da Grécia, ele age na mente. Só que quando você olha para as pessoas de dentro das igrejas, você observa, eu estou falando de gente cristã, ok? Eu estou falando de gente cristã. Então, quando você olha para dentro das igrejas, você observa, por exemplo, pessoas que quando chega no Natal, compra presente para todo mundo, parcela em 12 vezes, até no outro Natal, mas aí, o que acontece? Não sobra dinheiro, porque ela é totalmente descontrolada, não sobra dinheiro para entregar as primícias, para devolver o dízimo, e a vida da pessoa vai ficando toda enrolada, só que ela não se dá conta disso. Ela não se dá conta disso. E essa é uma realidade dentro das igrejas. Você pode fazer uma pesquisa que é uma realidade, ok? Então, o que eu quero te dizer? O cumprimento dessas ofertas nas festas bíblicas, um dos benefícios é que Mamon é destronado na nossa vida. E Mamon precisa ser destronado na nossa vida. Porque a palavra de Deus é muito clara. A palavra de Deus fala que o dono do ouro e da prata é o Senhor. E outro detalhe, Deus ele não pede aquilo que você não pode dar, ok? É claro que ele nos prova algumas vezes nessa questão financeira, dependendo daquilo que ele tem para colocar nas suas mãos, ok? Então, isso já aconteceu comigo, né, de ser provada, de Deus pedir algumas coisas para mim, falando de situações financeiras, e eu já ouvi outras pessoas também testemunharem sobre isso, né? Mas, voltando aqui na questão das festas, quando você... É claro que se você está me ouvindo pela primeira vez, isso não cabe a você. Você está recebendo essa palavra pela primeira vez. Mas a pessoa que já começa a entender dos tempos das estações, as pessoas que já começam a conhecer as festas bíblicas, ela tem que se programar. Porque tudo é uma questão de programação, ok? Mas, infelizmente, as pessoas, elas não se programam, ok? Então, por exemplo, né, agora as pessoas começam a perguntar sobre isso. Quando eu iniciei a preparação para a festa de tabernáculos, no dia 7 de julho, ou seja, tinha 3 meses, foram 3 meses antes, né, dessas festas acontecerem. Então, eu já tenho falado a respeito disso, por quê? Para as pessoas que forem orando e Deus falando no coração delas, para elas começarem a se programar, ok? E tem uma outra dúvida também que as pessoas têm. Pastora, para quem que eu vou entregar a minha oferta das festas? Você vai entregar para o sacerdote que está ministrando, está te instruindo nessa preparação, porque isso é bíblico, né? Gálatas 6,6 fala sobre isso. Né? Gálatas 6,6 fala, e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Então, assim, no dia dos portais, né, das festas, eu vou abrir o grupo, né, e você pode subir, você vai ter a oportunidade de ofertar aquilo que o Senhor colocou no seu coração, ok? E aí eu vou subir cada uma dessas festas, eu vou subir cada uma dessas ofertas, ok? Então, eu quero, você que está entrando agora e você que está com alguma dúvida, né? Você que entrou no grupo da preparação para a festa de tabernáculos, o que você precisa fazer? O que você precisa fazer até chegar, né, Yom Kippur? Então, como eu falei, a gente começou o grupo no dia 7 de julho, mas muitas pessoas foram entrando, né, depois que o grupo já estava aberto, e teve algumas pessoas que entraram no dia 1º de Elu, ok? Então, qual foi as orientações? Orações diárias de arrependimento, ok? Eu te aconselho você separar um tempo dentro do seu dia para você fazer isso. E aí, durante esse tempo que você vai fazer as orações de arrependimento, você também já vai ler a palavra. Todos os dias a gente tem colocado, né, a orientação da palavra. Você ouve o shofar, ou se você preferir tocar o shofar, toque o shofar, e você faça a sua tzedakah. Ok? A tzedakah
é uma oferta de justiça que faz parte do protocolo dos 40 dias e que não tem nada a ver com as festas, que não tem nada a ver com a oferta dos portais, ok? A tzedaká você vai entregar para a pessoa que o Senhor falar ao seu coração. Então, você todos os dias, você vai fazer essa oferta de tzedaká para essa pessoa, e quando chegar na sexta-feira, você vai dar dobrado, você vai entregar uma porção dobrada, por quê? Porque sábado é Shabá, e aí você volta só no domingo, ok? E é impressionante como o Senhor honra um princípio desse. É um princípio simples, mas que o Senhor honra muito. O ano passado nós tivemos muitos testemunhos, né, sobre isso. Eu sei que tem algumas pessoas com dúvidas a respeito disso. Assim que eu já encerrar a gravação, eu vou ficar com as pessoas que estão aqui ao vivo para poder responder perguntas. E tem algumas pessoas pedindo para entrar no grupo de preparação para a festa de tabernáculos. E aí eu falei, meu Deus, o que, que eu faço? Tem pessoas porque teve algumas pessoas que demoraram para assistir às ministrações, e aí já tinha passado o primeiro dia de Elul. E aí eu abri um grupo de preparação para Tabernáculos 2, para essas pessoas que estão chegando agora, para essas pessoas que acabaram de ter essa informação e que quer participar das festas. Então, o que você vai fazer? Você vai correr atrás de ler a palavra, aquilo que você não leu, você já vai começar a fazer as orações de arrependimento, vai começar a ouvir o toque do shofar. Eu tenho colocado tudo isso no grupo, pessoal. O toque do shofar tá lá, tá tudo lá, ok? E você vai fazer a tzedaká, né? A tzedaká eu te aconselho você fazer retroativa também, ok? E eu tenho certeza que o Senhor vai operar de uma forma sobrenatural. Uma outra coisa que eu quero já te alertar é que nesse período, a maior prova que o Senhor está conosco e que isso é do Senhor, é que é impressionante, né? Como Deus ele é maravilhoso, ele sinaliza. Vai ser é muito comum nesse período o Senhor começar a te lembrar de situações, circunstâncias que envolvem pecados pessoais e geracionais, ok? Isso é muito comum, isso vai acontecer. E isso é proposital, é o próprio Espírito Santo de Deus te sinalizando que você precisa se arrepender disso, ok? Isso é muito comum, isso é muito comum. É muito interessante, que eu, inclusive hoje na minha oração, todos os dias eu entro, né, em pelo menos um portal para poder orar, né, nos grupos. E eu até compartilhei isso na oração que eu fiz. Aliás, depois no áudio que eu gravei depois da oração. O Senhor tem me trazido algumas memórias dos meus avós, né, de situações que eu preciso me arrepender, né? Então, assim, e eu falo, meu Deus, como o Senhor é lindo. Então, o Senhor, ele vai trazer. Então, isso é para você já colocar, né, na sua pauta das suas orações de arrependimento, ok? Então, pessoal, nós vamos ceiar, e nós vamos ceiar agora, daqui a pouquinho eu já vou abrir para vocês perguntarem, porque eu sei que tem muita gente que está com dúvida, mas eu quero te dizer que, já quero te dar o que nós vamos falar semana que vem, ok? Para você já se preparar para assistir o nosso culto de semana que vem. Semana que vem eu vou te explicar a diferença entre o calendário judaico e o calendário bíblico, ok? O calendário que nós seguimos é o calendário bíblico, é aquilo que está escrito na Bíblia. E semana que vem eu vou te explicar, porque tem muita gente que tem dúvida, principalmente as pessoas que estão entrando agora. Antes da gente ceiar, eu quero pedir para a Evelyn compartilhar a foto das festas, que aí você vai ter uma compreensão bem legal. Compartilha, por favor, Evelyn. Amplia para mim, por favor, querida. A Alessandra Silva já falou que o Senhor já tem trazido à memória dela pecados para ela se arrepender, e já teve pessoas que falou isso para mim também. Isso é muito maravilhoso. Pessoal, isso que eu quero que vocês entendam, ok? Essa é a foto da menorá, né?
O que a menorá representa? A menorá representa os 7 espíritos de Deus, certo? Então, se você ler lá no texto de Isaías 11, você vai ver que a menorá ela representa os 7 espíritos de Deus. Vê se você consegue ampliar um pouquinho mais, querida. Então, essa foto é a foto da menorá, ok? Então, a menorá, obrigada. A menorá, ela é composta por 7 hastes, ok? Então, aqui, do lado esquerdo, está escrito assim, 3 moed e meio compridos. O que é essa palavra moed em hebraico? Tempo, tempo, tá? Moedim são os tempos de Deus. Então, moed é o tempo. Então, 3 tempos e meio cumprido, ok? Então, do lado esquerdo, nós temos as festas de primavera, certo? Então, nessa primeira parte, que é o que representa o lado esquerdo, nós temos Páscoa, que é Pessa, ok? Que acontece no dia 14 de Nisan, que é no primeiro mês bíblico, ok? Aí depois nós temos, na sequência, Ázimo, que é as festas dos pães ázimos, e depois nós temos primícias, ok? Então, essas são as festas de primavera, ok? E depois nós temos também Pentecostes, Pentecostes também, né? Pentecostes está ali, Pentecostes está no mês de Sivan, né? Então, Pentecostes, deixa eu ver, Nisan, Iar e Sivan. Então, aí ainda está no mês nessa transição aí de primavera-verão, né? Então, nós temos as festas da primavera. O que representa isso na menorá? O que as festas da primavera representam na menorá? A morte e a ressurreição de Cristo, ok? Na verdade, se você já está, né, seguindo esse tempo, os tempos e estações bíblicas comigo já faz mais de um ano, você vai ver que quando a gente fala de Páscoa, de ázimos, de primícias de Pentecostes, a gente fala da morte e da ressurreição de Cristo. Inclusive, a gente linka totalmente com o Novo Testamento, ok? E aí, então, quando você chega nas festas de outono, você tem o que nas festas de outono? O que eu expliquei hoje. Você tem trombetas, você tem expiação e você tem tabernáculos, ok? E isso representa o quê? A vinda de Cristo, ok? Representa a vinda de Cristo. Se você conectar trombeta, o que você pensa em trombeta? Quando a última trombeta tocar, o que vai acontecer? Cristo vai voltar, ok? Então, se você conecta claramente, é por isso que eu trouxe essa foto, porque tem muitas pessoas que questionam que isso ficou no Antigo Testamento, mas não. Na verdade, o Novo Testamento é o espelho do Antigo Testamento, ok? Então, é isso. E aí você vai ler aqui também 3 moed e meio não cumpridos. Por quê? Porque isso aqui, na verdade, nas festas de primavera, já aconteceu. Já aconteceu. Agora, nas festas de outono, na verdade, nós estamos profetizando. Nós estamos cumprindo, recebendo aquilo que o Senhor tem e profetizando. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Ok? Inclusive, depois eu quero ler em Tabernáculos com vocês, né? No reinado, né, do nosso Machir, no milênio, o que vai acontecer? Na verdade, toda a convocação é para que todas as nações estejam em Israel comemorando com o nosso Machir. Eu nem posso imaginar isso, meu Deus do céu. Imagina, né, todas as nações da terra sendo convocadas
pelo Machir, para poder cumprir, né, para poder comemorar tabernáculos junto com ele. Imagina isso, imagina isso. Então, pessoal, é algo muito profético, é algo muito profético, né? Então, isso é um ensaio, né, para a era vindoura, ok? E que nós sabemos que está cada vez mais próximo. Então, quando você cumpre esse calendário, é por isso que essa visão está sendo trazida para nós depois de muitos anos que nós fomos roubados, né? Porque a Grécia e Roma, Roma e Grécia, a influência greco-romana, o domínio greco-romano, ele nos roubou isso durante muitos anos, e agora o Senhor está resgatando. O Senhor verdadeiramente, ele tem trazido isso, né? Existe uma unção sobre a terra, trazendo, né, tirando as escamas das pessoas para que algumas pessoas, né, aquelas pessoas escolhidas mesmo pelo Senhor, venham viver isso agora, nos últimos tempos. Isso vai trazer diferenciais muito grandes nas nossas vidas, ok? Porque o Senhor, ele promete, né? Aquele que está na obediência dele, ele promete esconder, né? Então, realmente vai ser algo sobrenatural que vai acontecer, né? Conosco, né? Existe algo a mais. É mais ou menos, né, o que aconteceu ali com os israelitas, quando eles estavam prestes a sair, né, rumo à terra prometida. O Senhor fez diferença, né, entre aqueles que eram dele e os outros, né? Então, as pragas atingiram os egípcios, mas as mesmas pragas não atingiram os israelitas. O Senhor poupou o seu povo. E eu não tenho dúvida de que isso vai acontecer novamente conosco, né, nesse tempo que a gente está vivendo, né? É só você acompanhar as notícias para você ver o tanto que as trevas têm buscado avançar. É por isso que existe uma necessidade de nós fazermos techuvá. E esse tempo é um tempo propício para techuvá, ok? Que é o retorno aos princípios da Torá. Isso nos protege, ok? Isso nos protege, certo? Então, pode fechar, por favor, a tela, Evelyn. Então, nós vamos ceiar agora, ok? E eu quero... Deixa eu pegar aqui a minha porção de pão. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, vamos... Deixa eu pegar aqui. Vamos ler Mateus 26, de 26 a 29, que diz assim: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele, todos vocês. Isso é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu digo que de agora em diante, não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Glória a Deus. Isso é um ato profético, né, que também aponta, né, para a vinda de Cristo. E eu quero, nessa hora, eu quero consagrar o meu pão ao Senhor, quero consagrar o meu suco de uva ao Senhor, e também eu quero consagrar esses elementos que estão na mão de vocês. E eu quero declarar que a partir de agora esses elementos deixam de ser elementos comuns e eles passam a representar o corpo e o sangue de Cristo. E nessa fé, enquanto igreja do Senhor aqui na terra, nós vamos ceiar todos juntos em comunhão. Então vamos comer do pão. E na mesma fé, nós vamos tomar do suco de uva. Glória a Deus. Então eu quero me despedir das pessoas que vão assistir gravado. Que Deus te abençoe, mas eu te espero aqui ao vivo
na próxima semana. Beijo no coração.